Como diferenciar preço e valor numa época em que a gourmetização dos produtos e serviços está em alta? Meu nome é Vitor Pochá, sou cirurgião plástico, especialista em face, e nesse canal a gente está sempre falando, trazendo novidades sobre as cirurgias faciais avançadas, rinoplastia, cirurgia do olhar, do pescoço, tudo que diz respeito a essa área tão importante, tão nobre do nosso corpo, que é o nosso rosto e pescoço. Acompanhe a gente no canal, nos siga aqui e fique sempre atento às novidades para acompanhar a gente. O primeiro contato que os pacientes têm com a gente é um telefônico, através de WhatsApp, ligação ou até mensagem de voz. Depois desse contato, ele vai chegar na nossa clínica e vai conhecer toda a nossa equipe. Até então, ele é considerado para a gente um cliente. Um cliente como um cliente de shopping, um cliente de um serviço ou de um produto. Uma vez que ele chega aqui, a gente vai querer transformá-lo no nosso paciente para que ele tenha uma experiência muito boa desde o início até o decorrer do procedimento ou da cirurgia que ele escolher fazer com a gente. Para isso, ele passa por um processo em que faz uma avaliação, bioimpedância, uma avaliação de anamnese para a gente entender um pouco mais sobre a história e sobre os desejos dele. A gente não tem um preparo em que a gente vai fazer para você, servir para você um biscoitinho com a nossa marca, ou alguns detalhes, que é o que a gente chama de gourmetização de serviços e produtos. A gente vai, sim, acolher você da melhor forma, tentando toda a parte da equipe compreender quais são os seus desejos, quais são os seus medos, e te ajudar nesse processo, que muitas vezes é difícil, já que quando a gente faz a escolha de realizar uma cirurgia plástica, nem sempre a gente tem apoio, nem do parceiro, da parceira, nem dos familiares, nem de amigos. A gente vai te ajudar nesse processo, te acolher. A gente tem uma ideia de uma clínica boutique, então é uma clínica que não atende um número muito grande de pacientes ao mesmo tempo e nem também faz tantas cirurgias ao mesmo tempo, em grande quantidade, em larga escala. Esse não é nosso plano. Uma vez que você é atendido por mim, se a gente, as coisas fluírem, você me escolher como seu cirurgião e eu te escolher como paciente, a gente toma uma decisão e parte adiante para um valor de investimento. E aí sim você vai entender tudo o que significa preço versus valor. E aí a gente vai poder explicar um pouco mais o diferencial de nossa clínica para vocês entendam tudo que a gente pode oferecer em relação ao nosso valor. Utilizando sempre as técnicas mais avançadas e consagradas, a gente consegue então mostrar para o paciente que o que a gente tem para oferecer não é algo que pode ser comparado com uma cirurgia simples, cirurgia habitual. A gente sabe, nossos pacientes nos procuram e muitas vezes procuram outros colegas. E a gente fala que está tudo bem. O importante é que eles entendam que cada um pode entregar. Então, às vezes, os pacientes falam, doutor Vitor, eu sei que o outro cirurgião não vai fazer o deep neck, não vai tirar a glândula, não vai tratar o meu músculo profundo, mas o seu valor é o dobro do dele. E a gente vai mostrar para ele, fala assim, olha, a gente entende, mas o nosso valor não está baseado no que os outros colegas nossos cobram daqui de Salvador, da Bahia. E se a gente for comparar o quanto a gente cobra em termos de valor ou de preço aqui em Salvador, a gente se compara com colegas que fazem o mesmo tipo de cirurgia que a nossa, como em Recife, como em Natal, como em São Paulo, Rio de Janeiro, e que são colegas que têm um valor muito mais alto. Então, a gente sabe que nossa comparação tem que ser feita para cima e não para baixo. Então, muitos dos nossos pacientes que não operam com a gente, eles falam, eu queria muito fazer a cirurgia com vocês, mas o valor está acima da média. E a gente fala, é verdade. O nosso valor está acima da média. O nosso preço também. Mas o que a gente entrega, como a gente explicou até agora, não é um procedimento, não é uma cirurgia simples. É uma experiência de uma cirurgia com todo um currículo, com toda a história por trás disso, que leva a gente para realizar uma cirurgia avançada e poder entregar o melhor resultado possível para você. E na prática, na cirurgia, qual que é o nosso diferencial? Em primeiro lugar, eu me apresento como cirurgião com uma experiência de quase 23 anos como médico e praticamente 20 anos como cirurgião plástico. Ao longo desse tempo, eu me dediquei muito a cirurgias reconstrutivas e cirurgias estéticas, e nos últimos anos eu me dedico exclusivamente a cirurgias estéticas de alta performance, avançadas. E o que quer dizer isso? São as cirurgias avançadas de face, como o deep plane, como a cirurgia do deep neck.
cirurgia do olhar completa, rinoplastia híbrida ultrassônica, cirurgias que vão entregar o melhor resultado, o maior impacto com o máximo de naturalidade, aliando também uma recuperação sempre mais rápida possível, dentro dos limites, claro. Afinal, muitas vezes a gente quer uma cirurgia com um excelente resultado, mas a gente vai ter que manipular muito o paciente. Então, nesse início ele vai inchar um pouco, mas o resultado de longevidade vai ser enorme. Então, isso vai trazer um impacto muito grande com naturalidade para esse paciente. Outra coisa é o nosso currículo. A gente tem um currículo que a gente se orgulha. A gente se dedicou muito ao longo dos anos com artigos científicos, com doutorado e pós-doutorado, com muitos fellows, que são visitas que a gente faz tanto no Brasil quanto no exterior, para os maiores cirurgiões, cirurgiões que marcaram a história na cirurgia de face, de rinoplastia e até mesmo na corporal. E a gente teve o prazer e sempre a humildade de continuar avançando continuamente para entregar o melhor para o nosso paciente. Então, tudo isso que a gente vem fazendo coloca a gente num patamar diferenciado. Então, é óbvio, alguns pacientes perguntam, mas quantas cirurgias dessas você já fez? A gente tem mais de 5.000 pacientes operados. A gente tem muitas cirurgias de face realizadas, inúmeras cirurgias de nariz realizadas, reconstruções realizadas e também cirurgias corporais realizadas. Então, quando a gente pega isso, a gente quer realmente, com esse currículo, a gente tem um histórico que coloca a gente com uma experiência muito grande, incluindo na tecnologia. A gente foi pioneiro em Salvador e na Bahia, trazendo primeiro o Body Tight Morpheus e também o jato de plasma. Então a gente começou cedo usando as tecnologias para entregar o melhor para os nossos pacientes. Da mesma forma, o Morpheus para cirurgia de face, o laser Lavien e também o uso de tecnologia para dar mais segurança na cirurgia facial, como o Ligasure e o Sonic Marlix, que na abordagem da glândula submandibular a gente consegue ter mais controle e segurança na prevenção de sangramento dessa região do pescoço tão nobre. Um dos pontos principais, depois que a gente entende os desejos do paciente, é mostrar que aqui na nossa clínica e nos hospitais que a gente opera, a gente vai poder proporcionar para ele sempre segurança e conforto, que é algo que é muito exigido por nossos pacientes. Afinal, os pacientes que nos procuram são super exigentes, pois eles entendem que o que a gente entrega sempre é acima da média. Quando a gente fala acima da média, quer dizer que a gente está buscando sempre o melhor resultado possível. Para entregar o melhor resultado possível, não basta a gente fazer uma cirurgia. A gente tem que preparar o paciente adequadamente, a gente tem que saber das expectativas dele, a gente tem que fazer uma cirurgia de alto nível e de alta performance, e a gente tem que ter um pós-operatório também super dedicado por parte da equipe de cirurgia, também por parte da nossa equipe de nutrição e de fisioterapia. Então, tudo isso vai fazer o diferencial para que a gente consiga, nessa jornada, manter o paciente seguro, confiando no processo, que é algo que é super importante. No nosso atendimento pré-operatório, além da consulta, o paciente também vai passar com a nutricionista, que vai preparar o paciente com um processo desinflamatório. Quer dizer, ele vai desinflamar o paciente através de uma alimentação adequada, para que quando a gente opere, a gente tenha uma resposta inflamatória menor do paciente e uma recuperação mais rápida. Afinal, todos buscam hoje, numa época tão corrida como a nossa, uma recuperação mais rápida, seja na cirurgia de face, de nariz ou até mesmo na cirurgia corporal. Nós contamos também com uma fisioterapeuta que já nos acompanha há muitos anos, com uma experiência incrível em cirurgias avançadas e tecnologias. Isso também dá uma segurança e conforto muito grande para o nosso paciente, pois ele sabe que pode contar com esse cuidado no pós-operatório, tanto na clínica quanto em domicílio. A gente tem toda uma estrutura, todo um staff voltado para que o paciente tenha esse sentimento. A gente tem um grupo também aberto do WhatsApp, logo antes da cirurgia, para que esse paciente tenha um acesso direto a vários membros da equipe. A gente sabe que os pacientes às vezes ficam ansiosos e querem tirar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa, e nem sempre o cirurgião, eu, vou estar disponível, eu posso estar atendendo uma consulta, eu posso estar no meio de uma cirurgia. Mas a gente tem outros membros que podem dar essa resposta mais rápida e deixá-los mais tranquilos, mesmo que a resposta não seja 100% resolutiva. Esse paciente sabe que já em breve a gente vai conseguir ajudá-lo em tudo que for preciso.